Fala aí, galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, aqui é o Caio de novo e hoje, continuando aqui os nossos estudos sobre a filosofia no contexto da modernidade, hoje nós vamos estudar, nós vamos dissecar um dos mais importantes pensadores desse período, agora esse sim, um defensor, talvez o maior dos defensores do absolutismo, que é Jacques Bossuet. E ele vai ter uma perspectiva bastante própria, né, da questão do absolutismo, que é um absolutismo baseado em um caráter místico, um caráter sagrado dos reis, tá? O Jacques Bossuet, né, que vive entre 1627 e 1704, ou seja, ele vai, durante a maior parte da vida dele, ele vai se estabelecer no auge, né, do poderio francês durante o reinado do rei Luís XIV, e isso vai influenciar bastante na perspectiva dele sobre o absolutismo político e sobre o caráter especialmente que existia no rei francês a partir dessa perspectiva. Um aspecto, antes de nós começarmos aqui a dissecar o contexto e as ideias de Jacques Bossuet, é que Jacques Bossuet era um defensor do absolutismo político com base em premissas religiosas na França. Ele não é um defensor universal dessas ideias. Ele aborda muito o caráter superior, o caráter místico, o caráter sagrado da coroa francesa, ou seja, a flor de lis que representa o poder francês, ela é muito semelhante nesse caso à pomba branca, que seria um símbolo, né, do Espírito Santo. Então, nesse contexto, cuidado para não falar de uma universalidade que o próprio Jacques Bossuet nunca abordou. Ele fala do caráter do rei francês, esse sim que era especial, que era diferente de qualquer outro monarca pela Europa. Bom, qual o contexto histórico que o Jacques Bossuet estava? Primeira questão é que ele estava na corte do rei Luís XIV. Ele era o responsável pelo Delfim. Delfim seria o príncipe herdeiro, tá? Ele morre em 1703. O reinado do rei Luís XIV dura até 1713. Ou seja, ele pega basicamente o auge do poder francês ali durante o período do Rei Sol, né? Do mais poderoso, ou pelo menos do mais conhecido, né, de todos os reis franceses. Tá? O auge do absolutismo francês, quando a França não somente se mostra como uma potência, especialmente após o fim da Guerra dos 30 Anos, quando a França sai como a grande vencedora desse conflito e a França começa a exercer o seu poder extra Europa, inclusive com o seu império colonial, com suas colônias, enfim. Tá? E isso consolida o poderio francês na Europa. Então, uma outra perspectiva interessante de nós analisarmos as ideias do Jacques Bossuet é que ele, entre aspas, explica essa consolidação do poderio francês, essa força francesa, tá? Também a partir de uma perspectiva divina, ou seja, não era um mero acaso aquilo que estava acontecendo. Existia uma explicação e essa explicação estava no caráter superior, no caráter místico do rei francês, da monarquia francesa. Bom, vamos lá. As principais concepções, as principais ideias do Jacques Bossuet, tá? A primeira delas é o galicismo, tá? E o que seria o galicismo? Galicismo é uma perspectiva que diz que galicismo se origina de Gália, que era o nome que o território que mais ou menos hoje a França tinha na época ali do Império Romano. Então, Gália, tá, é mais ou menos o território da França. Então, essa perspectiva do galicismo, tá, ela aborda que o rei francês e a igreja na França, elas eram melhores do que todas as outras, todos os outros reis, todas as outras igrejas, inclusive o próprio Papa. Ou seja, tudo na França, o Estado francês, a monarquia francesa era superior aos outros. Então, por isso, tá, o Estado francês, o rei francês, vocês têm que lembrar sempre daquela frase, né? O Estado sou eu, ou seja, Estado e rei eram meio que quase que a mesma coisa, né? Então, que por esse caráter superior do rei francês, do poderio francês, a igreja na França ela deveria se submeter ao monarca francês, tá?
Então ele critica, Jacques Bossuet vai criticar a submissão de outras igrejas, de outros corpos clericais ao papado na Itália. Mas essa concepção de Jacques Bossuet, ela não era exatamente uma novidade na França. É só nós lembrarmos que, algum tempo atrás, 2 episódios já demonstravam claramente essa perspectiva. O primeiro é a supressão, né, da Ordem dos Templários, na qual o seu último grão-mestre, Jacques de Molay, né, ele é morto. Então a Ordem dos Templários, ela especialmente na França, onde ela era muito poderosa, ela é extinta a partir de uma perseguição feita pelo monarca francês, tá? E um outro ponto também é o chamado cativeiro de Avignon, na qual o rei francês captura o Papa e estabelece uma espécie de papado na cidade de Avignon. Então esses 2 episódios já mostravam que o rei francês, ele tinha perspectivas, tá, de ter um controle total e absoluto sobre todos os aspectos, inclusive o aspecto religioso. E o Jacques Bossuet era alguém que corroborava e até estimulava e justificava essa perspectiva, na qual ele dizia que o Papa tem um poder meramente espiritual, ou seja, o Papa, ele nada mais do que o representante de Pedro. Ele trata do espírito, ele trata das orações, da concepção espiritual, da concepção meramente religiosa. Na concepção secular, na eleição do corpo clerical, nas investiduras, isso ficaria a caráter do rei. E por quê? Porque o rei era o representante de Deus na Terra, inclusive acima do próprio Papa. Tá? E ele era um defensor ferrenho do Concílio de Constança. E o que foi o Concílio de Constança? Esse concílio que acontece entre 1414 e 1418, ou seja, bastante tempo antes, né, desse período que nós estamos falando aqui, especialmente do final do século XVII para o século XVIII. Bom, o que esse Concílio de Constança estabelece? Ele restabelece o papado, tá? Nós tivemos ali, nesse episódio que eu já falei com vocês, do cativeiro de Avignon, na qual existia um papa em Avignon, um outro papa em Roma, depois é eleito um outro papa, né, em Pisa. Chegam a ter 3 papas, né, todos se julgando o verdadeiro ao mesmo tempo, ou seja, uma baita de uma confusão, tá? Quando esse Concílio de Constança é estabelecido e o Papa Clemente V é eleito como o verdadeiro Papa, fica subentendido de que o poder papal é um poder meramente espiritual. Mesmo que outros papas, depois como Alexandre V, por exemplo, vão recusar essa perspectiva, né, o Jacques Bossuet, ele viria até essa ideia de alguns séculos antes da vida dele para justificar a sua perspectiva, ou seja, ele não somente acreditava no caráter superior do rei francês, mas como ele também acreditava que a própria igreja em algum momento já defendeu essa ideia. Então, entre aspas, ele reavivava, né, essas perspectivas, e tudo isso sintetiza o que a gente entende como galicismo, ou seja, essa ideia de que o rei francês, o trono francês, era superior aos outros por ter justamente esse caráter místico. E uma outra ideia também do Jacques Bossuet era a ideia do providencialismo, ou seja, toda e qualquer situação, ação e consequência eram oriundas da providência divina, daí o nome providencialismo. Ou seja, ele rejeitava o livre-arbítrio, já que ele dizia que toda ação, em maior ou menor grau, era proveniente da providência divina. A principal obra de Jacques Bossuet, na qual ele vai defender todas essas ideias, é a Política segundo a Sagrada Escritura. E o próprio título da obra já deixa muito claro o que ele dizia. Ou seja, que a política se justificava a partir de uma Sagrada Escritura. E que Sagrada Escritura seria essa? As leis de Deus, a própria Bíblia. Então aqui a gente já pode fazer um paralelo com os 2 autores que nós vimos anteriormente, Hobbes e Maquiavel. Lembra que Maquiavel fazia uma distinção entre a moral cristã individual particular e a moral política? E lembra que Thomas Hobbes rejeitava toda e qualquer perspectiva política na organização do Estado?
Então, o Jacques Bossuet é completamente o contrário. Então, cuidado para quando você vê qualquer organização que fala sobre os teóricos do absolutismo e põe todos eles na mesma caixinha. Cuidado para não confundir esse tipo de coisa, tá? Inclusive, eu nem gosto muito dessa espécie de divisão, dessa abordagem, porque isso leva a uma confusão. Por mais que em maior ou menor grau todos eles falassem sobre o absolutismo, justificassem o absolutismo, a perspectiva é completamente diferente. E isso pode te enrolar no Enem. Então, muito cuidado no que você está abordando e como você está abordando, tá? Lembrando que absolutismo tem perspectivas bastante diferentes, por mais que a palavra e o conceito sejam o mesmo. Beleza? Então, a principal teoria de Jacques Bossuet é a teoria do direito divino, ou seja, que o rei ele estava ali não porque ele quis, mas porque era um direito divino, ou seja, foi uma escolha de Deus. Era quase que uma função sagrada o rei estar na sua posição de poder. Ou seja, o rei tem, por direito de Deus, por direito divino, por providência divina, lembra do providencialismo? A manifestação de governar, tá? E inerente a isso, rebelar-se contra o rei era rebelar-se contra o próprio Deus, ou seja, era anarquia. E para a gente entender esse exemplo, uma coisa que o próprio Bossuet fala é quando ele fala na rebelião dos céus, tá? Quando houve uma rebelião nos céus, segundo a Bíblia, né, na qual Lúcifer e outros anjos se rebelam contra o próprio Deus, qual foi a consequência disso? Então, ele faz essa analogia para dizer que o que existiria quando haveria uma rebelião contra o Deus? O mesmo que houve na Bíblia. Ou seja, não existia a possibilidade de se rebelar contra o rei, porque o rei era o representante de Deus na terra. Então, era como se se rebelasse contra o próprio Deus. Tá? Não existiria essa possibilidade. Então, que essa hierarquia social francesa, essa organização, ela meio que reproduzia a organização dos céus, que existiam anjos, arcanjos, em graus de hierarquia. E isso se reproduziria na Terra, na figura ali do corpo clerical, na figura do próprio rei, na figura da nobreza e do restante da população. Então, que essa tradição, que ela é medieval, quando eles são formados, especialmente durante o Império Carolíngio, né, a boa parte ali dos bispados, né, dos ducados, que isso seria, entre aspas, algo aceitável, seria algo, inclusive, normal, porque reproduziria uma ordem divina. E ele dizia, né, o Jacques Bossuet sempre utilizava o exemplo de Henrique VIII, que foi um rei que rompe com essa ordem. Afinal, é sempre importante lembrar, né, que o Henrique VIII ele rompe com a Igreja Católica por interesses políticos, ele estabelece ali a Igreja Anglicana, que é bem parecida com a Igreja Católica, porém tem ali na figura do monarca da Inglaterra o chefe, né, dessa nova religião, digamos assim, apesar de ser, de novo, bem parecida com a Igreja Católica. Mas o que houve com o Henrique VIII? Teve vários problemas de saúde, nunca conseguia ter um herdeiro masculino, então que o exemplo do Henrique VIII era um castigo divino por ter rompido com essa ordem, tá? Então esse era, entre aspas, um alerta, né, que o Bossuet fazia para quem rompesse com essa ordem de romper, de se rebelar ou de se manifestar contra o próprio rei, que era, na verdade, né, a manifestação do próprio Deus. E daí vai surgir, ou pelo menos vai ser exacerbado, o mito da superioridade do rei francês. Ou seja, o rei francês ele não era somente um rei, ele era o rei, ele era o maior rei, ele era um rei superior aos outros, tá? Por uma série de razões. E que razões vão ser essas, tá? Perspectivas divinas, sempre lembrando aquela ideia lá dos reis taumaturgos, ou seja, o rei francês ele não era qualquer rei, tá? Ele era o rei, ele era muito superior aos outros, ele era melhor que os outros, tudo na França era melhor e funcionava de maneira mais bem desenvolvida, superior ao restante da Europa. Ou seja, abaixo de Deus, só o próprio rei, até mesmo ao Papa, sempre lembrando que Bossuet pensava o Papa como apenas um líder espiritual do mundo físico,
quem cuidava, quem era o responsável, era o rei francês, por mais que ele tenha também esse caráter místico por trás. Tá? E essa noção do rei francês ser superior, ela não era uma noção nova, ela era uma noção que havia desde o século VII, ali com o Império Carolíngio, né? Inclusive a coroação, né, de Carlos Magno como Sacro Imperador, né, em 25 de dezembro de 800, não foi algo à toa. Então, era uma tradição medieval francesa, essa ideia de superioridade. Pelo Reino dos Francos ser ali o mais importante, né, dos reinos germânicos na Europa, tudo isso dava aos franceses essa ideia ali de superioridade. E como que isso seria exemplificado? Que a coroa francesa, né, o trono francês, teria sido ungido por uma santa âmbula, por um reservatório dourado, oriundo dos céus, que foi trazido por uma pomba. Ou seja, tem toda uma explicação, a pomba representando o Espírito Santo, que trouxe numa âmbula dourada, né, essa coroa divina. Ou seja, teria toda uma explicação ali mística para esse rei francês ser superior aos outros. E isso somado à ideia de providencialismo, somado à ideia do galicismo, mais a teoria do direito divino, dava todo um aspecto místico, um aspecto superior ao rei francês em relação aos outros. Beleza, galera? Então é isso, valeu, grande abraço.